Como é que vocês estão? Aqui é o Gilson, do canal Patriota. E se você puder aí, dê um like, né, para ajudar o canal. Se inscreva, aí você vai estar me ajudando. É como eu sempre digo. Aqui a gente faz um trabalho de formiguinha, né? A gente está aqui embaixo trabalhando também, né? A gente é daqui de Guarulhos, da periferia. E a gente tem aquele princípio de Deus, pátria e família. E aqui agora, hoje quero falar um pouquinho, né, do desespero do governo Lula, né, do Lula em si, né, que está desesperado. Porque as próprias pesquisas, né, que sempre, assim, trabalham a favor dele, hoje está mostrando que tem queda de popularidade. A gente quer lá de cá, do povão, né, a gente sabe que o Lula já tem. A popularidade dele nunca existiu, né? A gente sabe que estava muito. Ele, existiu sim, né? Aquele grupo fiel de 20, 30%, mas não passava disso. Na eleição aí teve lá os 60 milhões de votos, mas que ela se deu mais porque muitos não queriam o Bolsonaro, mas a mídia ficou 4 anos trabalhando contra o Bolsonaro. Então as pessoas que é mais, assim, as pessoas que não têm informação, né, ou que se informam só pela grande mídia, acreditou na narrativa, né, que o Bolsonaro foi um péssimo presidente, então muitos criou aquele sentimento contra o Bolsonaro e acabou votando para o Lula, não porque gosta dele, né, mas porque não queria o Bolsonaro mais. Mas o Lula mesmo nunca teve popularidade. Ele foi ele foi uma invenção agora, né, um arranjo, né, do sistema para tentar vencer o Bolsonaro, né, como aconteceu lá. Mas tudo bem, já aconteceu. E, e agora as pesquisas, as pesquisas que sempre puxam o saco do Lula na campanha, para querer ganhar no primeiro turno, com sua folga, né, aí quando veio o segundo turno, essas pesquisas diziam que ele ia ganhar com folga do Bolsonaro, que o Bolsonaro, né, ia perder feio. O que a gente viu foi o contrário, né? No segundo turno foi uma coisa bem apertada. No primeiro turno, o Lula não ganhou também, como eles diziam. E essas pesquisas agora começam a mostrar que o Lula está em queda na popularidade. E, e agora o Lula está desesperado. Ontem eu ouvi falar que ele fez uma reunião, vai fazer uma reunião, fez uma reunião com a questão da Petrobras, né, porque a Petrobras teve um prejuízo danado lá por causa das medidas do governo lá, que agora o governo nega que tomou, né? Aí, mas houve uma queda terrível da Petrobras, da questão lá dos dividendos que eles falam, né? Aí as ações da Petrobras foram lá embaixo, perdeu 50 milhões num dia lá, 50 bilhões, quer dizer, num dia. E isso, os 40 bilhões que o PT ia pegar de dividendo, se tornou em prejuízo de 50 bilhões, né? Assim, de uma forma grosseira falando. Então ele está correndo agora, todo esperado. Fizeram reunião ontem, né? E não é só isso, a questão da popularidade, né? Ele deu uma gente que tá, parece que no SBT, um negocinho, não é uma grande mídia aí, né? E tentando recuperar a popularidade dele. Mas pela mídia tradicional ele não vai recuperar a popularidade dele, não. Tá difícil. Então a popularidade dele está em queda, né? Se é que nem está aqui, né? Se é que existiu popularidade, né? E aqui no antagonista, saiu agora cedo uma, uma postagem deles, dos antagonistas, falando que aqui em São Paulo, né, o eleitor de São Paulo perdeu a paciência com o Lula, né? E aqui na matéria do antagonista diz que pesquisa da Datafolha na capital paulista aponta alta de 9 pontos na reprovação do petista, né? Que no caso é o Lula. Então aqui está falando que o Lula ele teve queda ou seja, ele teve a queda assim na aprovação e aumentou na parte de reprovação. Então ele está só em queda livre. E apesar dos pedidos dizer que a economia, né,
que a economia tá bem, né? Que a renda do trabalhador aumentou, mas quando você vai ver aqui, ó, aqui na Agência Brasil, né? Agência Brasil aqui, diz que a renda habitual média dos brasileiros cresceu 3,1 de 2022 para 2023. Vocês estão falando aqui que foi 3,1 aqui na Agência Brasil, né? A renda do trabalhador, do brasileiro, a média, né? Os pedistas estão pegando aí umas questões pontuais, falando que cresceu 11%, mas aqui a média foi 3% de crescimento. Mas aí quando a gente que é pobre vai no mercado, comprar as coisas, e ainda que seja verdade que a renda cresceu 3%, mas se você vai no mercado, a gente vê lá que as coisas aumentou bem mais que 3%. Então, mesmo a renda subindo, né, mas não acompanhou o aumento do preço de alimento. O próprio Lula aqui que eu falei aqui na entrevista que ele deu, aqui no Metrópole aqui, né, falando que Lula admite, né, inflação e vê como essencial baixar o preço dos alimentos, né. Mas está escrito aqui no Metrópole, né, na reportagem aqui da Isabela Cavalcante. Mais cedo, o presidente esteve na reunião para tratar da redução de preços de itens essenciais como arroz, feijão e energia, né. Então o Lula está admitindo que existe uma inflação para os alimentos. Ainda que a inflação esteja baixa no modo geral, segundo eles aí, segundo o Pokémon lá, né? Pokémon, né? Mas agora o governo está admitindo. Por quê? Porque o povo está reclamando. Eu, por exemplo, aqui onde eu moro, aqui, no bairro que eu moro aqui, ali no mercado que eu compro as coisas ali, por exemplo, alimentos aqui perto de casa, no final de 2022, no governo Bolsonaro, o arroz, eu comprava quando eu compro arroz, solito prêmio ou então um namorado, né? Quando a situação está mais tranquila, né, mais folgada, eu comprava um prato fino. Agora nem o prato fino eu compro mais. Depois que entrou o governo do PT, nem o prato fino não compro mais porque ele é mais caro. Mas normalmente eu comprava o solito prêmio quando estava mais folgado. Então quando estava bem apertado, né, eu compro um namorado, que é um arroz bom também, intermediário. Então no governo Bolsonaro, o arroz namorado, eu pagava na época dele, no final de 2022, eu pagava R$19, né? 19 conto. Agora eu comprei antes de ontem, eu paguei R$32. Então de 19 no governo Bolsonaro foi para 32 agora, paguei essa semana. O prêmio solito que lá no governo Bolsonaro eu pagava R$22, 23, agora está R$34. R$34. Ou seja, né, só o arroz teve bem mais do que 3% de aumento, né? Daí 40% de aumento. O feijão, por exemplo, que eu pagava, no governo Bolsonaro eu pagava R$6 o quilo, tô pagando R$8, né? O açúcar que eu compro aqui em casa, eu pagava lá R$3,99, mas é R$4, tô arredondando, é R$4, né? Agora eu pago 5. O leite que eu pagava em média 4, eu pago 5. Então o alimento aumentou bem mais, muito mais mesmo do que 3%. Então o governo estão batendo aí fazendo festa que aumentou a renda em 3%, mas os alimentos aumentou muito mais que 3%. Ou seja, mesmo a renda aumentando, se for verdade que aumentou, pode ser que seja verdade, não acompanhou o aumento, né, do preço dos alimentos. A energia também, ó, que nem a moção que o Lula vai discutir, vai fazer reunião para discutir preço de alimento e de energia. A energia no final do governo Bolsonaro pagava 280, 300 e alguma coisa. Agora, esse mês passado, vou pagar mais de R$400, a conta vence agora, vou pagar mais de R$400, né? R$400, né? Então, existe uma crise aí que o povo está passando, o povo está vendo, e por isso está fazendo cair a popularidade, né? Aí a gente vai ver que fala que baixa das taxas de investimento indica sinal de alerta para a economia do país.
Então tá mostrando que esse ano para 2023, né, que só aqui no Veja Negócios, né, a Veja que esse, né, trabalhou contra o Bolsonaro, né, tá falando que baixas taxas de investimento indica sinal alerta para a economia do país, né. Então, as taxas de investimento, que é o que faz o PIB crescer, está sendo baixa. E o governo está tentando investir aqui, fazer investimento por meio do Estado, mas isso aí, o investimento por meio do Estado normalmente gera inflação. O que gera um crescimento sustentável é a economia privada, né? É o mercado investindo, né? Aí sim, mas quando vem do governo, igual aconteceu no tempo do Lula, da Dilma, o Brasil quebra o que aconteceu, né? Então, o mercado mesmo, que é o que faz o PIB crescer, um PIB sustentável, não está investindo, porque a economia está parada, a economia está devagar. E ficar dependendo do Estado é um problema, porque o governo precisa de dinheiro, vai aumentar imposto, vai virar um ciclo vicioso que o governo não pode sustentar. Então, a economia está parando. O povo, a renda do povo não está acompanhando a inflação do alimento, da energia. E por isso o Lula está caindo. Então, aqui eu mostrei aqui, né? Essa aqui no antagonista, o São Paulo perdeu a paciência com o Lula. E isso, né? Está se refletindo na própria campanha do Boulos, né? Eu estava vendo uma pesquisa ontem que na campanha do Boulos, da Datafolha, hein? Da Datafolha, que sempre trabalhou com o PT, né? Tá mostrando isso, né? Vocês estão mostrando isso porque o negócio já inverteu, né? Mas diz o Datafolha que o Boulos, né? E o atual prefeito, Ricardo Nunes, está empatado, né? No fim do ano passado, né? Os Datafolha e outros institutos de pesquisa mostravam que o Boulos estava com a eleição ganha com o pé na costa, sossegado, tranquilo. Agora a pesquisa que saiu ontem ou de ontem, acho que foi ontem, segunda-feira, ontem, mostra que o Boulos está com 30%, alguma coisa, e o Ricardo Nunes está com 29%. Ou seja, empate técnico. E eles estão atribuindo isso aí, nessa questão da queda do Boulos e a subida do Ricardo Nunes, a impopularidade do Lula, né? Estão a mídia, né? Então, não sei se é verdade isso, ou os dois, né? Porque o Boulos também, a população de São Paulo, né? Tem uma parte que 30% está dentro do que é a esquerda em São Paulo, né? Mas não dá para passar disso. Pode ser que passe, mas é difícil. É o teto da esquerda em São Paulo, né? Então, o bolo não vai crescer mais do que isso. E estão atribuindo essa estagnação do Boulos e a provável queda por causa do Lula, né? O Lula com essa política aí de uma economia que não ajuda, né? A violência no Brasil está aumentando. Aqui em São Paulo temos um governo que é o Tarcísio, que está combatendo firme na violência. O povo está gostando, mas aí a esquerda está contra, né? O PT está contra o governo Tarcísio, criticando, falando que está violento. Não é questão de ser violento, para toda ação uma reação. O governo foi agir contra a criminalidade, né? Para coibir, não deixar ficar roubando o povo. Você rouba celular para tomar uma cervejinha, coisa do tipo. E aí a criminalidade foi reagir à ação do governo. Então, e o governo está sendo duro. Então, está morrendo, né? Porque a polícia vai matar, e sim porque a criminalidade está enfrentando a polícia, em vez de parar de cometer os crimes. E isso está gerando essa crítica, isso que a esquerda, o PT está fazendo do governo Tarcísio, está se refletindo também, porque o povo está cansado de ficar sofrendo com celular roubado, né, casa roubada e tanta coisa que está acontecendo. Então, o Lula está em queda, né? E agora ele está preocupado, né? E ele está preocupado, né, que está em queda e o negócio vai piorar. Então, aqui na Gazeta do Povo, ó, governo Lula, queda de popularidade em pesquisa chega em 1 hora, né? Então, aí só que o Lula está em queda.
Aqui na Correio Brasileiro, também que é meio puxa-saco do governo também, participar do vídeo, Correio Brasileiro, fala assim, mesmo com a economia em alta, mas brasileiro desaprova a gestão petista. A economia estava em alta ano passado, foi mais por causa do agro, né? O agro que puxou isso. Principalmente no primeiro semestre, o agro puxou isso, então a economia está em alta por causa do agro. Não tem nada a ver com o governo do PT, então, e o povo percebe isso, o povo está percebendo isso. Tanto que no segundo semestre, quando o agro parou de produzir não parou de colher, né, porque continua produzindo, né, no segundo semestre planta, né, a safra de 2023 para colher em 2024. Então, no segundo semestre o agro praticamente não colhe nada, só planta, que é a safra. Quando parou de ter influência do agro no segundo semestre, o PIB ficou zerado. Alguns dizem aí que houve até uma recessão técnica, né, porque ficou zerado, como é o Postman que está lá tomando conta, e ele tem um histórico de manipular números. Então eu acho que eles estão manipulando os números, né, o IBGE, para mostrar que houve uma recessão técnica, né. Mas em todo caso, o PIB do ano passado se deu mais por causa do agro, né. Então, como ele está falando aí que mesmo a economia indo bem, mas o Lula está em queda porque a economia foi bem por causa do agro. Mas a economia que vai para o povo mesmo, que ajuda o povo, não está indo bem, né? Então, está vendo agora aqui no Kim Paim dizendo que, mostrando na reportagem, que o varejo está em queda nesse ano, né? Continua em queda o varejo, né? Eu mostrei aqui que a taxa de investimento, né? Aqui abaixo baixas taxas de investimento indica sinal de alerta para a economia. Então, tudo isso vai fazendo com que o governo, né, ele fique com a popularidade baixa, né, porque a economia não vai. O governo pode roubar para fazer o que quiser, mas se a economia vai bem, como o povo brasileiro é um povo que não liga muito para isso assim no primeiro momento, liga, mas leva para o segundo plano. Se a economia vai bem, o povo releva. Lembra que lá no primeiro mandato do Lula, né, houve um mensalão lá, né? Mas aí como naquele momento lá a economia estava indo bem, não por causa do Lula, mas por causa da situação, né? Por causa do contexto internacional, né? Estava indo muito bem, onde a China crescia mais de 10%, então aquilo ajudou o Lula, né? Então, mesmo tendo mensalão, o povo, até então, o maior esquema de corrupção do Brasil, o povo ainda mesmo assim votou no Lula, né? Votou nele. Mas aí quando em 2014, 15, houve a questão econômica, a crise econômica, a maior recessão do país, a Dilma não aguentou. Então, agora, né, tá a mesma situação. Se a economia não começar a dar sinais de melhora, né, que nem esse ano, o ano passado já cresceu menos que 2022, né? Em 2022, o último ano do governo Bolsonaro, o PIB cresceu 3%. E o ano passado, 2023, primeiro ano do governo Lula, cresceu 2,9%, ou seja, foi quase, né, mas mesmo assim foi menos. E esse ano, a segunda estimativa, né, do BID, vai crescer menos ainda, né, 1,5% por aí, estou estimando em 1,5%, né, o BID, né. O governo aqui fala de 2%, né, mas o mesmo governo que fala de 2% aqui, no ano passado eles falavam de 5%. Mas cresceu só 3% no ano passado, e eles estão de 2%, né, 2,5%, alguma coisa assim. Mas o que é essa 2,5% que a gente está falando do governo já vai ser menos do que o ano passado, ou seja, a economia está voltando em vez de ir para frente. Então isso aí vai refletir cada vez mais na popularidade do governo. Então o Lula tem queda, né? Se é que teve popularidade. É bom, é ruim, né? Porque a gente paga o preço, mas é bom também, porque pelo menos esse governo, a esquerda, pelo menos aqui, o brasileiro não vai votar mais nessa esquerda, né? Que tem uma política desastrosa, tanto econômica como moral e etc. Né? Então, como o mundo está numa tendência de direita, quem sabe agora também aqui no Brasil, né, a gente volta, né, com a direita no poder de novo, né, mesmo com tudo contra, né, mesmo com o sistema trabalhando terrivelmente contra, né, a gente pode voltar, né, na próxima eleição, né.
Se não for com o Bolsonaro, pode ser com outra pessoa, né? Com o Tarcísio, né? Com o Michele, ou sei lá quem for vir aí. Nesse fala do Zema, né? O Zema é meio complicado, né? Mas em todo caso, se for ele, é melhor do que os outros. Mas mesmo assim, o Zema é meio duvidoso. Mas vamos ver o que vai dar, né? Obrigado por assistir meu canal até aqui. Se você puder, dê um like aí, se inscreva no meu canal, Gils Patriota. Tem outro canal também, né, Gils Pedreiro, né, lá fala de outros assuntos, como construção civil. Muito obrigado por assistir meu vídeo até agora.